Analise a figura que mostra o mecanismo de absorção de glicose na membrana intestinal, evidenciando o uso de ATP em alguns deles. Então, a gente tem aqui a glicose e o sódio sendo absorvidos em direção à célula da mucosa intestinal. A membrana apical corresponde a essa membrana, que aqui eu estou passando cursor, né? Passando laser. Essa membrana voltada para a luz intestinal. A luz intestinal é onde está o alimento em digestão e onde estão as substâncias que serão absorvidas. O corpo da mucosa intestinal, né, ou seja, o citoplasma da célula, e do outro lado a membrana basal, que está voltada para o espaço intersticial, onde estão passando os capilares sanguíneos e os vasos linfáticos. Então, o sentido da absorção das substâncias no intestino, ele vai ser o sentido desde a luz intestinal em direção à região intersticial. Então, esse é um ponto importante. E isso está sendo mostrado, né? A glicose e o sódio sendo absorvidos concomitantemente. Aqui, olha, da luz em direção à mucosa. E ele quer saber o mecanismo de transporte de glicose, se ativo ou passivo, respectivamente, nas membranas apical e basal. Para isso, a gente tem que olhar aqui esta outra parte da questão, da imagem da questão, que mostra as concentrações das substâncias. Notem bem que a glicose ela é baixa aqui na luz intestinal, ela vai ser alta no interior aqui da célula da mucosa e ela vai ser baixa aqui na parte intersticial. Com isso, a gente já consegue responder a essa parte da questão que pergunta o transporte da glicose. Vamos lá. Se a glicose é ativo ou passivo, respectivamente, nas membranas apical ou basal. Você deve estar lembrado que o transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração. Eu vou botar assim, ó, concentração como sendo os colchetes. E o transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. Note, portanto, que na membrana apical, que é essa região aqui que vai da luz intestinal em direção à célula em relação à célula da mucosa, perdão, é de baixa para alta. Se nessa região é de baixa para alta, é um transporte, portanto, ativo. Então, na membrana apical, ele tem que ser ativo. Então, essa é a resposta de uma parte da questão. Note bem agora que na membrana basal, que é essa aqui da parte de baixo, vai de uma alta concentração para uma baixa. A glicose, então, vai da região de maior concentração para a de menor. Consequentemente, é um transporte passivo. É uma difusão facilitada, não precisaria colocar isso. Ele até coloca aqui o transportador da membrana, mas é na membrana basal. Se atenha muito cuidado ao que a UERJ pede. Ela não perguntou o tipo de transporte, ela só disse se tem que ser ativo ou passivo, mas é um transporte passivo. E outro ponto importante, que é tentador de colocar, perceba aqui na questão que em nenhum momento ele pergunta que você justifique, que você explique. Então, apesar da maior vontade de explicar ou justificar, determine ativo e passivo, respectivamente, ok? Vamos então para a segunda parte dessa questão. Explique a seguir como ocorre o transporte de glicose na membrana apical sem consumo de ATP. Eu vou mudar de página para ficar mais fácil aqui de vocês acompanharem, tá? Essa segunda parte. Explica a seguir como ocorre o transporte de glicose na membrana apical sem consumo de ATP. Bem, um transporte ativo, que é o que está acontecendo na membrana apical, vocês devem recordar que ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um transporte ativo primário ou secundário. E qual vai ser a diferença entre um transporte ativo e secundário? Bem, antes de a gente ver as diferenças, vamos ver as semelhanças, né? Como são transportes ativos, eles são contra o gradiente de concentração e dependem de uma fonte de energia, e essa é a diferença principal do ativo primário para o secundário. No transporte ativo primário, a energia vem sempre da hidrólise, da quebra do ATP.
Então, o transportador de membrana ele é simultaneamente um transportador e uma enzima que quebra ATP. Então, a fonte de energia ou a energia para esse transporte ativo primário, ela vem obrigatoriamente da hidrólise de ATP. Como assim hidrólise de ATP? O ATP, que é aquela molécula, né, aquele nucleotídeo que consegue gerar energia, ele vai ser quebrado em ADP mais fosfato, mais a energia para acontecer, nesse caso, o transporte. Então, um bom exemplo, vou até aqui apontar para vocês, é a sódio-potássio ATPase. Olha o nome dela, sódio-potássio ATPase é o nome que a gente dá para a bomba de sódio-potássio, porque ela transporta concomitantemente o sódio para o meio externo celular, o potássio para o meio interno celular e vai gastar ATP nesse processo, caracterizando um transporte ativo primário. Por sua vez, um transporte ativo secundário, ele também demanda energia, mas ela não vem da hidrólise de ATP. A energia vem da difusão facilitada de uma outra substância que é concomitantemente transportada com ela. Peraí, não entendi nada. Olha aqui na membrana apical de novo o transporte da glicose e do sódio. Note que a glicose está entrando por transporte ativo e o sódio vem aqui para o lado comigo, olha, ele está indo de uma alta concentração para uma baixa concentração. Então, o sódio está entrando na célula por difusão. E é justamente a difusão desse sódio que vai transportar ativamente a glicose. Então, o que vai caracterizar um transporte ativo secundário? A energia não vem da hidrólise de ATP. Ela vem da difusão de uma outra substância no mesmo transportador. Então, o transportador ele vai realizar, de um lado, vou mostrar aqui para vocês, de um lado, o transporte ativo secundário da glicose e do outro lado, a difusão facilitada do sódio. E aí a entrada do sódio por difusão fornece a energia da movimentação do sódio, que está acontecendo a favor do seu gradiente de concentração, permite, portanto, a absorção da glicose. Então, isso vai caracterizar um transporte ativo secundário. Lembrando que o transporte ativo secundário é um dos tipos de cotransporte. Cotransporte, lembrando, é quando duas substâncias distintas elas são transportadas ao mesmo tempo. Nesse caso, está acontecendo um cotransporte de uma substância, que é a glicose, por transporte ativo secundário e do sódio por transporte ativo primário. Perdão, por difusão facilitada. E aqui, a glicose, perdão, o sódio e o potássio é um transporte ativo primário por um cotransporte simultâneo de sódio e de potássio. Então, vamos responder a questão? Como ocorre o transporte de glicose na membrana apical sem consumo de ATP? Vou colocar a resposta aqui, esses Rzinhos são nossas respostas. Então, você poderia colocar que é por transporte ativo secundário, em que a difusão do sódio gera energia deixa eu colocar bonitinho, né? Para a entrada ativa da glicose. Ok? Segunda parte da questão pronta, uma questão trabalhosa. Na verdade, as respostas são pequenas, a questão que dá trabalho de fazer. Vamos então à próxima, né? Cite a função das microvelocidades e das junções intercelulares. Então, microvelocidade, que é essa partezinha, né? Puxar aqui para vocês. Lembrando que a microvelocidade é essa partezinha da célula. Que são projeções derivadas do citoesqueleto celular, dos microtúbulos, eles empurram a membrana plasmática. A função da microvelocidade é aumento da área de contato. Geralmente, a microvelocidade está relacionada a células com grande capacidade de realizar absorção, trocas. Então, elas aumentam a superfície de contato e, normalmente, isso vai aumentar a capacidade de realização de
trocas com o meio. Não à toa isso é mucosa intestinal. Já a junção intercelular recebe vários outros nomes. Pode ser uma junção, por exemplo, do tipo junção oclusiva. Então, outro nome dela é junção oclusiva. E a função dela é aderir células vizinhas. Então, as células vizinhas elas aderem e normalmente essa junção em especial ela impede que substâncias passem no espaço de uma célula, no espaço que tem entre uma célula e outra. Então, impedindo a passagem de substâncias entre as células. Por isso que também na mucosa intestinal elas são bastante importantes para impedir a passagem de micro-organismos, substâncias indesejadas, que estão na luz intestinal, que nada mais é do que as fezes em formação, para o espaço intersticial, que é aquele espaço que tem os capilares. Então, seria uma excelente porta de entrada para agentes patogênicos. Então, pode impedir a passagem de substâncias, partículas, agentes infecciosos. Ok? Fechamos então aí essa última parte dessa questão, que na verdade o gabarito é pequeno, mas a resolução foi trabalhosa. Se você quiser assistir as próximas, é só pegar os outros vídeos. Até!